Isso. Alô? E aí? Estamos aí, né? Vamos ver como é que tá. Olá, vamos ver aqui, minha filha, como é que tá a iluminação. E hoje parece que tá mais escuro um pouco, mas acho que tá bom, né? Isso. Boa noite aos amigos que estão entrando. Olá, Roberta, Bruno, Nelly, boa noite, pessoal. Obrigada. Obrigada por estarem aí dando esse apoio. Nós que estamos aqui na nossa segunda live do Rosa Consultório de Enfermagem. Gostaria de agradecer novamente a minha intérprete Mirim, aprendiz, né, da língua de Libras, a gente tentando fazer a inclusão, né, dos surdos, da comunidade surda de Canavieiras, da ASUC. Mais uma vez, obrigada, Inaê, por estar dando esse apoio para nós aqui. Estamos aí hoje, né, dia 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem. Gostaria de parabenizar os meus colegas enfermeiros. Gostaria também de dizer que eu sou muito orgulhosa da profissão que eu escolhi para mim. Parabéns a todos os colegas enfermeiros. Eu não vou citar nomes, porque são muitos, eu posso esquecer de alguém. Não quero ser injusta com os meus amigos. De qualquer forma, mando um beijo bem grande a todos eles e que Deus os proteja, né? Aos que estão aí na linha de frente, né? Na batalha contra o Covid. Sabemos que tantos riscos são enfrentados, né? Cada plantão é uma novidade, né? Dia e noite, incansavelmente, cobrindo aí as cargas horárias de trabalho. Então, meus parabéns a todos os meus colegas enfermeiros nesse dia de hoje, certo? Então, galera, hoje a nossa live, nós estaremos abordando o assunto sobre a obesidade e os riscos pelo Covid-19, né? Estamos hoje aí com um convidado também muito especial, Dr. Diogo. Ele que é endocrinologista, estará aqui fazendo a sua contribuição, né, das dúvidas que as pessoas têm ou, né, referente ao assunto. E nós estaremos, na medida do possível, respondendo as perguntas que vocês nos enviarem, ok? Muito obrigada pela presença, Beth, um abraço, mandando um oi para Inaê, Soraya, tantos outros aqui que já entraram, Dani. Então, a nossa página, né, o Rosa, ela tá com esse objetivo com lives, né, lives que vão acontecer todas terças e quintas, justamente com temas referentes à saúde, dúvidas da comunidade, da população. Então, nós estaremos aqui convidando profissionais da saúde para estar esclarecendo assuntos né, pertinentes à nossa saúde. Então, eu vou ver se o Dr. Diogo já está online para eu poder fazer o convite a ele. Só um instantinho, por favor. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui. Viviane, Silvio, boa noite. Estamos aqui no aguardo de Dr. Diogo. Olá! Tudo bem, Jana? Tudo, e você? Tudo bem, tudo bem. Aqui Seja todo mundo bem-vindo. presente hoje, hein? Obrigado.
Ainda bem que a minha solicitação foi atendida, que a minha princesa Inaê está aí fazendo a linguagem em Libras. Muito bem. Exato, não podia faltar. É exato, exato. Que bom, vamos lá, nós vamos dar início aí. Eu queria só abrir aqui um parênteses antes de começar, Sim, para agradecer primeiro, né, e parabenizar a equipe que vem acompanhando aí há tanto tempo e principalmente, que foi sempre isso, mas principalmente nesse momento de pandemia aí, a equipe de enfermagem, né? Parabenizar o dia de vocês, parabéns, Jana, pelo seu dia, né? obrigada. Parabéns toda a equipe que eu trabalho, a equipe que a gente acompanha, Clínica Viva, pessoal de Nova Açores, né? Pessoal de Tucano, pessoal de das outras cidades que a gente está aqui trabalhando, né? Cipó. Então, o pessoal do Brasil inteiro e do mundo hoje que está se prontificando com a vida, né? Para tratar das outras, né? A gente está dedicando a vida, né? Eles vêm dedicando a vida, colocando a família em risco para a gente estar proporcionando essa segurança no momento de tanta dificuldade, né? Então, acho que é nada mais justo do que a gente parabenizar, primeiro de tudo, essa equipe de enfermagem e o pessoal do hospital aí, Unidade Hospitalar Coração de Jesus. Um beijo para vocês aí, todo mundo que está podendo assistir aí. Equipe É, do Paraiá também, é isso aí. Vamos lá, Jana, vamos começar. pois Estou à é, disposição. doutor. Muito obrigada por ter aceitado esse convite de estar aqui participando na nossa página. Como eu estava falando anteriormente, o nosso objetivo é de estar fazendo esse convite aos profissionais da área da saúde, né, que venha esclarecer algumas dúvidas referente a algumas patologias, algumas comorbidades, né, associada ou não ao Covid. Nós temos tantas dúvidas Sim, aí. E hoje, esse acesso da gente ter um diálogo aberto dessa forma é tão difícil, né? Até pelo fato da restrição social que a gente está tendo. Então, essas lives têm ajudado bastante, tirar algumas dúvidas, não é? sim, sim. E parabenizar a iniciativa, né? Essa iniciativa da gente estar iniciando de vocês aí, que eu acompanhei desde o início o trabalho de vocês. Começou você com um pouco de receio aí de estar fazendo esse trabalho, com o seu marido, que é um irmão meu, né, Bruno, estimulando, e aí a gente conversando. E aí eu lembro do início que você começou com um pouco de receio e depois, agora deslanchou. Eu dava alguns toques, mas agora eu acho que eu vou pedir alguns toques para vocês. Eu acho que vocês estão desenvolvendo muito bem, está de parabéns aí. Canavieira está de parabéns por receber vocês e vocês estão de parabéns por dar essa assistência, né? Eu venho acompanhando várias lives de vários assuntos diferentes, divergentes, assuntos que são interessantes e importantes de uma forma geral para a população, né? Bacana É. eu poder participar disso também. Oh, obrigada, muito obrigada mesmo pela participação. Então, doutor, eu queria assim, antes da gente começar, como eu fiz com a doutora da semana passada, falar um pouquinho de você, se apresente para nós. Aqui tem muitas pessoas novas, né, para poder lhe conhecer um pouquinho. Então, faça essa apresentação, por favor. Meu nome é Diogo, eu sou médico, né, há 14 anos. Venho trabalhando na área de endocrinologia, medicina esportiva, também há mais ou menos uns 9 anos, 8 a 9 anos, trabalhando com emagrecimento, com a parte toda de endocrinologia, metabologia também, há algum tempo. Trabalho na região do Nordeste da Bahia, né? Fiz a socialização, fiz a pós-graduação em endocrinologia e medicina esportiva também. E atuo nessa área, tenho academia também, gosto muito disso. Foi graças a essa prática esportiva que me ajudou a minha formação também. Eu fiz um tempo judô, faço jiu-jitsu também. Gosto de esporte, gosto de cavalo, gosto de mexer com essas coisas. Sou meio surf, né? Surf. Então, assim, eu gosto de vários esportes de uma forma geral. Acho que isso move e influenciou muito minha vida como um todo. Então é isso. O Diogo é família, Diogo é medicina, Diogo é esporte. Esse é o Diogo.
grande amigo, um grande médico, um excelente profissional, não é? Então, Diogo, assim, antes da gente iniciar ao assunto Covid propriamente dito, como a gente colocou o nosso tema como obesidade e os riscos pelo Covid, eu queria saber de você, assim, dizer assim para nós o que é exatamente a obesidade. Sim, a obesidade é assim, ela é caracterizada pelo excesso de peso, né? No excesso de peso vem o acúmulo de gordura corporal. Isso é obesidade. Então, a gente tem uma marca que chama IMC, né? Índice de Massa Corporal, que vai fazer com que você tenha, baseado nisso, né? Nessa forma de medir o IMC, quanto de porcentagem você está, se você está em níveis normais, se você tem sobrepeso, se você tem obesidade, então vai estar baseado nisso. Dentro desse índice, até acima de 30%, né, de 30% à frente, você está com obesidade. Né? Então, ele foi dado para a título de população, de forma geral, é interessante a medida, mas se você for passar a níveis individuais, para pessoas que treinam, por exemplo, que acompanham muito, aí ele meio que perde um pouco a funcionalidade, mas de uma forma geral e a nível de pesquisa e tudo, o IMC é interessante para se basear. Então, a obesidade é quando você está com um IMC acima de 30%. Entendi. Assim, a gente tem visto, doutor Diogo, que os índices de obesos têm aumentado no país, né? Acredito que depois dessa quarentena, acho que esses índices vão disparar um pouquinho mais. Eu tiro por mim, sabe, Diogo? Eu fico toda hora, vou na geladeira como uma coisa. Vou, bebo um suco, bebo alguma coisa. E é assim, ai meu Deus, a ansiedade de ficar em casa, né, faz com que a gente coma mais. Você sabe dizer para nós a prevalência de obesos aqui no país, como é que tá? Eu vou te dar assim, uma coisa que é muito fácil, porque eu acho legal assim das lives, a gente falar uma linguagem mais popular, né? Mais popular, uma linguagem que fique legal, uma coisa bem leve. Então, assim, para título de informação, então, a cada 5 pessoas, uma é obesa, né? A cada 5 pessoas, uma pessoa é obesa, hoje no Brasil. Mas, se vocês vão colocar sobre sobrepeso, mais de 50% das pessoas têm sobrepeso, né? Não chega a ser uma obesidade, mas o país hoje ele é uma maioria de sobrepeso. Esse que é o entendimento, né, da questão aí. Acho que isso dá para a gente ter uma ideia bastante clara que hoje a gente está lidando com a doença, que é uma doença que está bem prevalente no nosso Brasil, no nosso mundo, né? E assim, na verdade, ela é uma doença que traz muitas outras doenças, não é, Diogo? Sim. É uma doença que não só no Covid a gente vai entrar nesse mérito, mas de uma forma geral, ela proporciona, ela aumenta os riscos de várias doenças. Diabetes, um risco, né, pela questão da resistência insulínica, diabetes tipo 2, né, você tem hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, patologias cardíacas de uma forma geral, hipertensão, você tem inúmeras doenças, câncer, né? Você tem um aumento de probabilidade de trombose. Então, são várias questões que a obesidade, que ficou meio em evidência nesse momento, né? Ficou em evidência nesse momento porque esse momento ela está em um ponto que ela é como se fosse divisor de águas para algumas situações. Então, nesse momento, a obesidade é um ponto-chave, principalmente para pacientes jovens. A gente vai falar sobre isso aí. Ah, é verdade. Então, como a gente estava falando das doenças que ela vem, né, na consequência da obesidade, quais os riscos, né, elas nos traz, assim? Então, os riscos, como eu te falei, na questão de Covid, é uma situação parecida com outras, né? Você tem essa questão da resistência insulínica, você tem, inclusive, causas de ansiedade. Aí o doutor Érico, que entrou aí agora, neurologista, que a gente vai fazer também uma live, um abraço para ele, que ele entende muito bem dessas questões. Quer dizer, você tem uma ligação muito grande
com essa questão da obesidade, com vários fatores de doenças, e ele é um agravante para muitos, principalmente no caso da Covid, né? Porque ele vai ter um fator inflamatório, né? Que é o grande problema. A obesidade ele vai causar um fator inflamatório. Esse fator inflamatório, que já é característica crônico da obesidade, ele vai se agravar no Covid, que também tem um fator inflamatório importante, tá certo? Então, assim, é interessante colocar por que é o grau de importância da obesidade nesse Covid e de uma forma geral, né, na vida das pessoas. Né, a gente tem uma obesidade que tem uma relevância muito grande e um risco bem aumentado no sentido de quando você está relacionado a essa obesidade com o Covid. Entendi. Muita gente mandando oi aqui, doutor, para você, para nós. Alguns comentários aqui. Tânia, Instituto de Educação, dizendo que tem uma amiga que sofre bullying desde a infância. Isso também é uma coisa que pesa, né, para as crianças com obesidade. É um problema sério nas escolas, né, doutor? Sim, sim, sim. Com certeza. Não só nas escolas, viu, Jana? Hoje também, com essa questão aí, a gente tem um preconceito muito grande, né? Eu tenho pacientes que são obesos e as pessoas criam um estereotipo, né? Criam como se fosse uma caricatura. Você vai ficar doente porque você é obeso. Então, sim, a gente tem que entender que isso vale para adulto, para criança, para tudo, que assim, ninguém é obeso porque quer, né? Aí tem um livro que eu até vou recomendar ele mais para frente, de um colega muito inteligente, que estudioso, ele fala sobre isso, né? A gente nasce para ser obeso, né? A gente nasce com essa tendência. Então, é uma tendência que a gente tem, e a gente vai falar mais para frente sobre isso, que é uma tendência que a gente tem natural. Naturalmente a gente quer reservar energia, naturalmente a gente quer poupar energia, quer acumular energia, e isso vai se tornando através do tempo, né? Que antigamente, se você lembrar, antigamente o gordinho era o lindo da casa, né? Uma criança gordinha, antigamente, oh meu Deus, que lindo, ele é gordinho, né? Assim, na época dos nossos avós, todo mundo tinha essa ideia, né? E o padrão de beleza do sobrepeso, do gordinho, era um padrão de beleza interessante. Hoje o padrão de beleza mudou. E esse padrão de beleza está levando muitas questões aí a criar um estereotipo, né, do obeso, como se fosse uma culpa, né, dele estar assim. Então a gente vai ver que fatores como genético, emocional e outros fatores têm muita importância e relevância também, né, nesse ponto de vista. Teve um comentário aqui, doutor Diogo, do Instituto de Educação, dizendo que a obesidade ela desencadeia uma certa introspecção. Claro. A obesidade ela leva a uma ansiedade, que leva a uma compulsão, que leva a uma depressão. Então, fatores emocionais, elas estão diretamente relacionadas com isso. Estava conversando ontem com o Dr. Érico, que está aí, o neurologista, que a gente vai fazer uma live também, que é uma pessoa que admiro muito e gosto demais. A gente está falando sobre isso, a relação direta que existe entre os fatores emocionais, a parte cerebral e mental, com o intestino. Ou seja, você tem uma ligação direta, né, desse fator. Esse fator é muito importante, a alimentação com a questão das emoções. As emoções, quando você tem uma serotonina, por exemplo, ela é muito produzida no intestino, assim como no cérebro. Então, você tem vários fatores que desencadeiam emoções, ou seja, você pode estar, por exemplo, depressivo ou ansioso e o seu intestino mostrar isso, assim como o seu comportamento mostrar que seu intestino está irritado, por exemplo. Um exemplo, você está ansioso e aí às vezes te dá uma irritação cólica, você tem uma emergência para você ir para o banheiro, estou com vontade de fazer cocô rápido, não sei o que, estou nervosa aqui, você vai ao banheiro. Isso é uma questão de ansiedade que afeta diretamente o intestino. Para você ver a ligação que tem uma coisa com outra. Assim como a questão de depressão. Aí as depressões geralmente tendem a prender um pouco mais.
Então, são vários fatores que estão bem interessantes para serem conversados sobre isso, mas isso é uma coisa bem extensa, mas que tem uma ligação que é bem bacana quando você vê do ponto de vista geral, assim, é interessante. Sim. O Silvio César está perguntando com relação aos receptores da ECA2, eu gostaria que você esclarecesse com relação à obesidade. Pronto. O que é que acontece? Principalmente nessa questão viral. Os receptores do ECA2, eles aumentam a quantidade. Eles aumentam a quantidade e eles recebem o vírus. Quando eles recebem o vírus e aumenta a quantidade, ou seja, você tem uma maior possibilidade, quanto mais obeso você é, mais possibilidade de carga viral ou de infecção você tem também. Está diretamente proporcional. Então, você tem, quanto mais obesidade você tem, esses receptores, eles aumentam e você tem uma gravidade maior, ou quanto menos você tem uma gravidade menor. Então, por isso, a grande importância da obesidade, não só para o Covid-19, mas para várias outras infecções. Entendeu? Então, assim, é interessantíssimo essa pergunta. Meu tio, doutor Silvio, ginecologista aí, um forte abraço pessoal do Maranhão participando aí da nossa live, viu, Jana? Você tá famosa, viu, Jana? Obrigada. O pessoal aqui já está começando a participar, vindo as perguntas aí. A gente fica muito agradecido com essa troca de informações, né, doutor? Porque nos possibilita abrir a ideia, a compartilhar os pensamentos, a esclarecer dúvidas. Isso é tão gostoso. Aqui Dérico Carvalho. Na década de 70 e 80, as pessoas fugiam da magreza tomando Buclina e algumas medicações, né, na verdade. Sim, esse é o doutor Érico que eu te falei, neurologista, bem conceituado aqui, palestrante. Vai, inclusive, o tema que eu convido você, Jana, mais para frente, todos que estão aí na live, um tema maravilhoso que é rejuvenescer. Ele fala sobre isso. E fala sobre muita coisa que a gente está falando aqui. Então, ele está falando que na época, na década de 70, como o padrão de beleza era você ser mais cheinha, mais cheinho, então você usava vários recursos de medicamentos, suplementos, para poder você chegar nesse peso. Hoje está todo mundo indo à contramão daquela coisa, né? Todo mundo indo à contramão. Então, é interessante isso. Interessante como o padrão de beleza da população em geral começa a influenciar diretamente na sua vida. Né? As pessoas vão para você para emagrecer, mas não no intuito, às vezes, da questão de saúde propriamente dita. Vão no intuito de uma questão estética também, que acaba melhorando por um ou outro fator, acaba melhorando. Mas você vê que, às vezes, o objetivo não é a saúde, né? Não é a saúde, às vezes. É, sim, uma questão estética. Então, mas, assim, todo mundo tem a liberdade de escolha, né? A liberdade o importante é que a mobilidade, a movimentação para você melhorar. Isso que é interessante, né? Cada coisa que você faz, as coisas vão melhorando. Então, tudo que a gente faz em benefício do nosso corpo, isso é válido, isso é bacana. Até porque teve até um comentário anterior aqui, que já passou, não me lembro exatamente quem foi, que existem os falsos magros, né? Então tem essa questão também, né, doutor Diogo? Sim, existe falsos magros, muitos. Exato. Vinícius da Bioanálise, ele tem perguntado aqui, como ajudar a diminuir essa ansiedade? Então, assim, eu sou muito taxativo nessa questão, assim, eu gosto muito, eu acho que o veículo principal, não o único, mas o principal é a mobilidade, a atividade física, eu acho que tem um papel fundamental, tá? Inclusive, nessa situação de Covid, propriamente dita, você tem uma movimentação que beneficia e muito os fatores de inflamação, que é o ponto-chave da parte do Covid, né? Fatores de inflamação, fatores de coagulação, que a trombose é um fator que realmente complica do ponto de vista do Covid. Então, para você ter uma ideia, né, da questão desse ponto.
quando você se movimenta para fazer atividade física, com a perca de peso ou não, você já tem uma melhora dos fatores inflamatórios. Você diminui. Mesmo que você não perca o peso, o movimento que você faz com constância, se você faz atividade com constância, seja ela qual for, né? Não precisa ter tantas intensidades, aí você vai ver uma coisa gradual. Cada um vai ter uma proporção. Mas assim, a movimentação, a atividade física vai fazer você melhorar, vai diminuir seus riscos, isso é um fato. E já é cientificamente comprovado. Então é interessante. Ótimo. A gente falando assim do Covid, né? E se tratando dele, os fatores de risco diante dessa doença, ele tem maior probabilidade, assim, com dificuldade no fator da imunização, por exemplo? Ah, legal, legal. Assim, o Covid tem duas fases, né, principais. Ele tem uma fase da imunidade inata, né? E tem uma fase da replicação viral. Primeiro replicação viral e depois imunidade inata. Né? O que acontece? Quando você tem a replicação viral, você pode melhorar. Você vai ter uma sinalização do vírus, esse vírus pode se proliferar ou não, né? E você vai depender da questão de que você a imunidade como está, para você ter uma resposta boa ou não. A partir do momento que ele passa dessa fase, você vai entrar na questão de imunidade, né? Aí você vai ter a chamada tempestade de citoquinas, né? De citocinas, quer dizer, você vai ter aquela tempestade que vai unir e vai somar, na verdade, com a inflamação da obesidade. Então, por isso, um fator de risco mais aumentado nessas pessoas que são obesas, porque elas já têm um padrão inflamatório e você soma um outro padrão inflamatório. Então, você tem duas situações que fazem com que você, né, aumente. Você tem uma outra linha também de estudo que fala sobre a questão da hipertrofia do tecido adiposo, né? Você aumenta o tecido adiposo aumenta e faz compressão na parte vascular, ou seja, você tem hipoxemia, uma dificuldade de oxigenação naquele espaço, que também forma inflamação. E questão de trombose, que a gente vem falando, e aí tudo isso vai fazer um agravamento clínico do paciente, né? O paciente vai ter um agravamento. Outra coisa que é tão interessante assim, são as recomendações que a gente tem, né? Em relação a própria vitamina, a vitamina D, né? Que tem uma importância imensa, que ela vem derivada do colesterol até chegar ao contato com a pele, que vai fazer, através do sol, a produzir a vitamina D. Então, essa é importante também. Então, as pessoas falam às vezes, pô, você não pode ter colesterol alto, mas não é. O colesterol ele é essencial para a vida. O colesterol ele é preciso. Então, quando você tem relação na parte sexual, que você depende do estrogênio, que você depende da parte de testosterona, eles vêm do colesterol. Quando você tem essa questão de proteção devido à vitamina D, ele também vem do colesterol. São situações que vêm daí que você tem que ter uma estabilidade. Nem pode estar muito alto e nem pode também estar baixo demais, né? Então a gente tem que ter um controle. Exato. Tudo certinho do jeito que tem que ser. Então, assim, exato. A imunidade vai muito da rotina da pessoa. Se ela tem uma alimentação interessante, se ela dorme bem, né? Tem fatores noturnos, como melatonina, tem fatores noturnos que fazem com que você restabeleça a sua força, restabeleça quando você dorme bem, você acorda mais disposto, né? Você faz uma atividade física, por si só, isso vai melhorando o seu fator imunológico. A atividade física, eu vi uma reportagem em uns artigos que a atividade física melhora em até 40% e diminui até 40% ou mais o risco de você não ter uma melhora de proteção para você no fator diante de uma infecção, né? Entendi. Ô, Jana, eu queria aqui finalizar o pessoal que está aqui, para mandar um abraço aqui para todo mundo, pode ser? Pode sim, fica à vontade. Pessoal aí do Maranhão, muito obrigado aí pela presença, minha família, José Carlos, psiquiatra conceituado aí, Jéssica, médica também, minha prima, Marcelo, que conhece você também, o Marcelo.
trabalha Sim, com sim. eventos também. Sim, ele mandou um abraço para você aí. O pessoal que trabalha comigo aqui no Açores, no hospital, no povoado, no Paiaiá, pessoas que eu gosto muito. Ramon, enfermeiro também, parabéns para você, Ramon. Hoje é o seu dia. Meu enfermeiro top aí, trabalha com também laserterapia, meus diabéticos com o pé bichado, tudo eu mando para ele e volta a zero. É, né? Então, é uma galera que eu gosto demais. Né? O pessoal aí de Irênio, aí, parte de Irênio, um abraço para vocês aí. Eu não sei se eu vou conseguir falar todo mundo, não, mas assim, eu não tenho nem como ver todo mundo, não. Mas assim, um abraço para você. Mila, beleza, um abraço aí, viu? Minha vizinha aí da academia que aguenta o barulho da academia, minha paciente também. Falando, falando em Ô, doutor, falando em academia, como é que você tem feito aí nessa questão, né? Que você que é dono de uma academia, né? Houve as proibições aí também, ou decretos que proibiram o funcionamento. Como é que você está lidando com isso e redirecionando seus pacientes? Como é que está aí? É, primeiro, antes de tudo, meu vereador Denis, meu irmão, meu abraço, viu? CC Vladimir, a próxima vai ser com você aí, viu? CC Vladimir, meu professor de judô, Kodansha, né? Kodansha é quando você tem já a faixa vermelha e branca. Ele é mestre, super mestre. Que Então, chique! pessoa que eu gosto demais aqui. O Instituto América, que apoia a gente, tem uma parceria boa aí, que é uma escola, uma faculdade à distância aí, está com a gente também aí, obrigado. Bom, é o seguinte, a academia é o seguinte, eu vou falar Diogo aqui, Diogo médico e Diogo para o empresário, né? Eu vejo assim como muito contrassenso. Havia conversado com os amigos em relação a isso. Entendo que é necessário o distanciamento, é necessário um entendimento de como abrir a academia, de como funcionar. Essas diretrizes foram feitas pelo Conselho Federal de Educação Física e o Conselho Estadual de Educação Física da Bahia. Eles já foram feitos. Então, eu acho assim, quando você pede para fazer um consenso, porque você quer criar uma metodologia para iniciar uma abertura. Se você fez isso, a gente tem que seguir as normas e começar a abrir. Porque assim, Jana, eu entendo o seguinte, temos que aprender a conviver com a pandemia. Ninguém está dizendo aqui, eu não estou dizendo aqui, que fique claro isso, que tem que abrir de qualquer forma e fazer tudo de qualquer jeito. Não. Mas a vida continua. A gente precisa se adaptar e nos reinventarmos. A gente precisa disso. Então, essa questão da gente trabalhar isso é uma coisa que a gente tem que iniciar gradualmente e está fazendo um trabalho e aí a gente se adaptando à nova realidade, porque essa é uma nova realidade. Vamos supor que isso dure 6 meses, a gente vai fazer como? As pessoas dependem disso. Muita gente não tem tanta ligação com a academia como nós temos, como eu tenho, que eu sempre vou, às vezes nem vou para treinar, mas eu vou lá para olhar, como eu sou dono, a gente tem que estar por perto. Mas assim, muitas pessoas, eu tenho 5, 6 anos de academia, acredito, e a gente tem pessoas que vai lá sempre, eu nunca vi faltar uma semana, sabe? Tem pessoas que nunca faltaram nesses 5, 6 anos. Então, para essas pessoas que são condicionadas a uma atividade física correta, sempre regular, isso tem um impacto muito grande. Lembrando que as questões de atividade física, comprovadamente, cientificamente falando, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso, e aprofundar um pouco mais, você tem uma melhora significativa. Então, vamos colocar a nível de peso, né? Porque vamos colocar uma coisa boa aqui, né? Vamos falar um pouco de coisa boa, em vez do Covid só tudo ruim. Vamos falar um pouco, Jana? Vamos Então, sim. olha só. Você, por exemplo, Diogo, acima do peso, está? Eu estou bem acima do peso, beleza. Então, o que a gente vai fazer? Qual o plano? Poxa, Diogo, como é que eu vou... O paciente chega para mim no consultório e fala assim, Diogo, como é que eu vou fazer? Eu não perdi peso antes da Covid e agora que eu estou preso, eu vou perder peso? Como é que eu vou fazer isso? Aí é um dos contrassensos. Então, assim, tudo bem. Aí o que acontece? Vamos entender uma coisa. Se você perder 5% do seu peso, vamos supor 100 quilos. Eu perdi 5 quilos.
os seus fatores inflamatórios melhoram mais ou menos 40%. Melhoram 40%. Se você perder 10%, 10 a 15%, você iguala a qualquer pessoa que não é obesa. Não precisa necessariamente você ficar no peso normal. Você ir para o IMC normal. É necessário você apenas perder peso. Então, o início, aí, como diria o poeta, né, toda caminhada começa com o primeiro passo. Você dá um primeiro passo. Inicialmente, você treinando tanto a atividade física vai fazer você melhorar diante de qualquer infecção viral, seja ela o Covid ou outra, como a gente está falando do Covid especificamente aqui, melhora bastante. E como outras coisas, outros fatores. Você tem fatores respiratórios, a parte respiratória melhora, né? A saturação de oxigênio melhora com atividade física. Você tem uma melhora de expansão pulmonar, você tem uma melhora de resistência em relação à força pulmonar de expansão, você tem uma melhora de expansão pulmonar. E quando você é submetido a um estresse, você responde melhor ao estresse, porque o seu músculo acessório pulmonar e os músculos acessórios da respiração e o seu pulmão, ele está habituado a fazer mais força. Então, quando você precisar disso, ele vai estar pronto para isso. Então, você tem melhoras significativas. Então, fica a pergunta para cada um aí. É interessante você fazer academia, fazer atividade física? Sempre foi. Sempre foi. Agora, sim, claro que a gente entende que vai precisar se refazer e reinventar. A higienização tem que ser outra, a distância tem que ser outra, a quantidade de pessoas tem que ser outra, a forma de trabalho tem que ser outra, e a gente está pronto para isso. Boa parte das academias estão prontas para esse novo desafio. Então, tem que ver isso, entender que o mundo nos colocou um outro desafio novo. A gente está pronto para encarar e nós da Solar vamos encarar. Entendi. Vamos ver só para frente aí. É isso mesmo. Doutor, nós estamos com um bocado de pergunta aqui, deixa eu tentar ler aqui. Matheus disse que depois queria tirar uma dúvida, se pode ser. Claro, Matheus, fique à vontade, vou ver se mais abaixo tem alguma coisa que ele tenha feito colocação. Karina colocou aqui que o uso de ansiolíticos, ele pode levar ao ganho de peso? Ótima pergunta. Eu falei hoje aqui, tanto com minha esposa, que está me fazendo essa assessoria hoje aqui, eu, minha esposa, como a um paciente hoje. Eu atendi hoje 15 pacientes. Sim. Desses 15 pacientes, eles sentaram na cadeira e 7 desses pacientes, dos 15, me pediram ansiolíticos no momento que sentou na cadeira. E isso foi impressionante para mim. Nunca tinha acontecido isso. Eu só não estou aguentando, eu queria, primeiro de tudo, um ansiolítico. Você entende o que é isso? Então, onde a gente está chegando, né? Onde a gente está chegando. As pessoas não estão preparadas. A gente está num problema hoje que não é só uma questão de pandemia. É uma questão que a gente tem que pensar que é uma questão espiritual também. Né? Um desafio espiritual, um desafio para a família, é um desafio para as pessoas. Né? Você tem que entender o seguinte, nós estamos agora em um momento de família. Estamos presos na nossa casa, a gente tem uma boa relação com nossa esposa, com o seu marido, com o nosso filho. É hora da gente conversar. Há 4 meses atrás, não tínhamos tempo, digo por nós aqui mesmo, não tínhamos tempo para a gente sentar, ficar conversando, bater um papo. E hoje a gente tem tempo de sobra. E às vezes muitas pessoas não querem isso. Mas agora, o mundo, Deus colocou isso para a gente entender que a gente precisa se confraternizar mais. Mudar as ideias, mudar os objetivos, reconhecer o que está as falhas. Ver que os objetivos que a gente estava tratando, talvez não fosse isso o ideal. Então, assim, isso que está acontecendo, a gente precisa se encontrar. Então, muitas pessoas, sim, precisam de ansiolíticos. Alguns ansiolíticos, sim, aumentam o peso, boa parte deles, até porque faz com que você fique mais baixo, você começa a ficar mais hipoativo. É uma função natural deles. Eles fazem com que você que está na hiperatividade fique mais calmo. Isso vai deixar o seu metabolismo mais baixo. Então, naturalmente, você vai ter uma resposta,
né, a isso, não tão boa diante da questão de parte física, né, de corpo, na questão do seu corpo, do físico, do peso, né, de forma geral. Sim. A pergunta aqui de Daniel, doutor, até que ponto a mastigação inadequada pode influenciar no sobrepeso? Parabéns, Jana, obrigada, Dani, um abraço. Aproveitando aqui também um abraço à dona Meire. Sim, Diogo. Dona Meire, minha mãe de Canavieiras aí, mãe de Dr. Ralph, Igor, Exato, né? Israel conheço demais aí, exatamente. já veio aqui em minha casa, já comeu um churrasquinho com a gente aqui, eu conheço muito, já passeou por aqui. Doutor Vinícius, meu irmão aí, advogado, amigo nosso de infância, galera do surf aí, um abraço. Todo mundo aí. Doutor Érico, obrigado pela participação aí, com certeza, não se separa. Corpo, alma, mente, espírito, eles são juntos, né? Sim, Jana, respondendo a sua pergunta, a mastigação tem total envolvimento com a questão. Primeiro, quando você mastiga mais, aí está o nutricionista, amigo meu, Paulo Macedo, também, que vai saber bem sobre isso aí, vai estar numa live breve com a gente também. Então, quanto mais você mastiga, mais você sinaliza o seu aparelho digestório que, ó, está chegando aí. Estou mandando para você aí uma alimentação. Se prepara. Quando você não mastiga, você bota na boca, mastiga 2 vezes lá e ele fala. É como se viesse um negócio, umas caixas, está descarregando no caminhão, e o pessoal jogasse a caixa lá de cima sem avisar quem está embaixo. Então, você vai parar, mas ninguém sabe como. Então, Entendi. assim, exato. Aí você vai jogar e, não, você tem que preparar. Vou jogar, beleza? Pode, pode. Manda a caixa, segura a caixa, coloca no lugar. A organização intestinal, como eu falei antes, ela tem um direcionamento totalmente equivalente com o estado mental e o estado digestório, que, por consequência, vai ter absorção e aumento ou diminuição de peso. Isso vai ter uma relação direta, com certeza. Certo. Beto, nosso amigo aqui de Canavieiras, Betão, ele diz o seguinte, que a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, que não pode praticar exercícios físicos, qual seria a melhor solução, além de fechar a boca e selecionar os alimentos, doutor Diogo? Obrigada, Beto. Um abraço para Renata também. Brigadão, Betão. Aí, Dani tá aí, ó. Dani aí do futevôlei. Nosso brother aí, isso aí. Beto, obrigado. Muito bom a pergunta aí, muito boa. Depende muito, Jana, de que mobilidade que ele está falando, né? Se, por exemplo, vamos supor que ele seja paraplégico, vamos supor. Então, ele tem a parte de cintura para cima. Ele pode estar fazendo atividade, sim. Ele pode estar fazendo. Existe hoje várias, aí, professor Igor, Márcia, professor Rogério já está trabalhando aí com várias pessoas da equipe aí que reabilita a gente aí. Com certeza, qualquer mobilidade que ele tenha e que ele possa fazer, isso vai fazer que ele tenha um gasto, aumente o metabolismo dele. Tá? Inclusive, se alguém ajuda a ele fazer a movimentação, isso também ajuda. O importante, Jana, ele está com a mente de que ele está fazendo o máximo possível para que ele se movimente. Isso não é uma questão dele ter que correr, por exemplo, ou ele ter que fazer atividades que não são propícias para a condição dele, mas qualquer atividade, se ele tem uma habilidade de braço e ele faz atividade de braço, isso vai ser catalogado, sim, como uma atividade que vai ter uma deficiência de calorias, de um gasto energético. A obesidade é isso. Consumo e gasto. É uma balança. Se você faz um consumo maior e gasto menor, você vai engordar. Se você tem um consumo menor do que você gasta, você vai perder peso. Se você tem uma equivalência, um equilíbrio, você se mantém no patamar. Então, é bem por aí. A ideia é bem essa. Parabéns. Aí, Ralf está com a gente aí. Ralf, nosso psicólogo aí. Um abraço, Ralf. Ele tem promovido grandes lives aqui referente, né, à ansiedade, à parte psicológica. Inclusive, teve uma pergunta aqui, como é que a gente vai lidar com essa questão mesmo da síndrome do pânico, né, doutor Diogo? Que isso tem acometido muitas pessoas, não é?
Essa mudança radical, né, acabou deixando a gente um pouco confuso, criando tantos medos, ansiedades, não é? É isso. Eu acho que assim, Ralph vai saber mais que eu dessas questões aí. Mas assim, o que é que eu penso sobre isso? Primeiro, eu acho que as informações que estão sendo processadas para nós estão vindo de forma distorcida, né? Quando a gente pergunta para a pessoa, por exemplo, é, doutor, rapaz, eu quero não pegar esse negócio não, esse negócio não vai chegar em mim não. Então assim, quando você coloca em uma pandemia nessa magnitude que ela não vai chegar até você, ou que você não vai pegar, ou não vai ter contato com a doença, Escreve aí. eu acho que você cria uma expectativa um pouco complicada, né? Mentalmente falando. Você está trabalhando sua mente, colocando que você não vai ter contato com a pandemia que vem se generalizando, isso vem acontecendo, e isso é uma coisa provável de acontecer. Em algum momento dado, você vai ter o contato com o vírus. Agora, a questão é, temos que estar preparados para lidar com isso, tanto do fator Sim, emocional, fator mental, como o fator físico. Então, é isso que é a recomendação que a gente está fazendo. Fortaleça seu fator imunológico. Comece hoje sua atividade. Comece amanhã sua atividade. Faça por onde você tem uma resposta mais interessante. Isso é o que você pode fazer. Quem vai padecer da doença, quem vai superar a doença, não está sob nosso domínio. Isso. Então, o sim, ser humano tem que entender o seguinte: é, temos que enfrentar o problema. Não adianta a gente recuar, porque não há como colocar isso dentro de uma garrafa e fechar. Isso está. Se for o momento a gente pegar, nós temos que estar preparados, nossa família vai ter que estar preparada, nossos filhos vão ter que estar preparados e a gente tem que estar com a cabeça pronta para isso. Então, se você não fortalece sua cabeça, você vai tratar síndrome do pânico, você vai tratar depressão, você vai tratar ansiedade, você vai exato. tratar crises graves. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo de forma errada o que está acontecendo. Precisamos ter a consciência de que nós vamos enfrentar isso, sim, e vamos estar prontos para isso. E Certo. Deus sabe de todas as coisas. Temos que ter fé que as coisas vão acontecer e Deus vai nos proteger para isso. Mas não é por isso que a gente vai brincar. Nós temos que Exato. tentar bloquear todos e seguir as orientações de proteção rigorosamente. Mas no momento que acontecer, vamos falar, vamos agora ver. Se eu tenho sintomatologia, procuro os meios, vou procurar um médico, vou procurar a equipe para me tratar. Esse que é o Um ponto. apoio. Mas É. prepare sua cabeça para você que você está enfrentando uma doença que ela é altamente transmissível. Então, prepare-se. E isso não vai te afetar muito mentalmente, porque você já está com a cabeça bem preparada. Essa que é a minha orientação. Aqui fala aí, não tem o nome, acho que é Alex, se não me engano, que hormônios atuam diretamente no sobrepeso. Ah, sim, sim, legal. Você tem um aumento aí de cortisol. Sim. Quando você aumenta o apetite, você tem um hormônio que ele aumenta, que é a grelina, né? Essa grelina aumenta e seu apetite aumenta. Então, isso te dá uma vontade de comer, uma vontade grande de comer. Grelina. Quando você aumenta um hormônio que chama leptina, aí esse hormônio te dá saciedade. Então, essa leptina é interessante para nós. A grelina, eu estou falando para obeso, porque tem muita gente que tem baixo peso. Então, a grelina é interessante para estimular a comida. A grelina, nesse pessoal, ele é menor. Então, assim, a gente está falando no caso de obesos, né? Então, Sim, a gente tem esses hormônios que atuam, a leptina e a grelina, eles atuam simultaneamente, né? Isso aí é sempre. Aí você tem cortisol, que ele aumenta quando você está com tensão, nervosismo, que é aquele hormônio de estresse. Cortisol também sobe, e esse cortisol pode ficar se replicando, né? Você sempre sim, aumentando ele, aumentando ele. Eu conto muito isso em consultório, quer dizer, uma pessoa que é muito estressada, às vezes fala para ele, pô, eu nem como tanto, mas eu tenho muita ansiedade, eu fico muito nervoso.
E aí, essas ansiedades aumentam o peso também. Ou seja, eu vou explicar rapidamente. Se eu abro a porta, tem uma porta aqui, eu abro essa porta, sai um cachorro bravo de lá. Né? Então, o que é que acontece? Eu vou e subo de uma coisa, vou correr do cachorro. Quer dizer, eu ativei adrenalina, cortisol, GH, uma cascata toda de hormônios para você ter essa reação de força né, e aumentar a sua glicose, subir e sua força aumentar para você desenvolver ou um salto, uma corrida, alguma coisa. Mas quando você se estressa e não tem nada para você correr, você não tem nada para gastar energia, essa energia se acumula. Estressa, acumula, seu açúcar sobe, sua pressão sobe e fica ali. Sim. Então, nem sempre, antigamente a gente tinha estresse para caçar, na época antigas, né, para caçar e tudo isso. Hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia é mais complicado. Você tem estresse por tudo, por trabalho, por vários fatores, né? Com certeza é mais ou menos por aí, né? Alguns hormônios que atuam nisso aí. Certo. Então, como a gente já está quase chegando ao fim, infelizmente, tá tão esclarecedora as suas explicações, muitas perguntas, doutor Diogo. Eu vou estar salvando essa live e juntos eu te envio, tá? E aguardo o E a seu gente pode estar retorno. respondendo. Teve uma pessoa aqui que pediu para responder realmente a pergunta que ela fez, mas não deu para acompanhar tudo, porque é rápido, né, que vai passando aqui. A gente É, nem tem noção um pouco, né, disso. do tempo, Tem né? quanto tempo aí? Nós estamos 18h50 agora. Para terminar? Não, 18h50 de live. São 50, já temos Ah, 50 minutos de live. sim. Eu só queria falar uma coisinha que eu acho interessante, que perguntaram Sim. aí. Uhum. Rapidinho. Eu queria primeiro recomendar esse livro, um professor aqui, muito bom, né? Sim. Saúde Além do Tempo. Saúde além do Nesse livro, Dr. Gabriel Almeida, muito interessante. Então, nesse livro, eu vou falar uma breve história que tem nele, sobre um exemplo do fator genético na obesidade, né? O mesmo grupo de índios Pimas, que chama, no sul do México e no norte do Arizona, né? Ou não, perdão, no sul dos Estados Unidos, no Arizona, e norte do México. Dividiram em uma parte. Uma parte ficou com os costumes americanos, o mesmo grupo, e outra parte ficou com os mexicanos, né? Essa parte americana começou a comer fast food e tal, mudaram os ritmos, essas coisas, comida e tal, e outros se manteram na mesma comida tradicional deles, na caça e tudo isso. Resultado, para você ver a influência genética nessa questão. Resultado, os índios, os primas que estavam na parte dos Estados Unidos, que mudaram a alimentação para uma alimentação mais moderna, né? Mais comida rápida e tudo isso, diabetes, hipertensão e obesidade, assim, praticamente massiva. Esses mesmos que estavam nos costumes antigos não tiveram essas mesmas ideias. Ou seja, geneticamente você está apto a ser obeso. Essa é a informação que eu quero passar. Você está apto a isso, você está formado para isso. Agora, quando você muda os seus fatores de atividade, seus fatores do dia a dia, isso vai fazer com que você tenha uma nova perspectiva de vida. Então, você tem um gene marcado para isso, mas você pode passar aos seus filhos um outro tipo de gene, a dependendo do seu tipo de vida que você tem. Isso é uma outra coisa que eu queria passar para vocês aí. Interessante, né? Outros fatores assim também que a gente, em outro momento a gente vai discutir. Eu acho que ficou muita coisa assim que a gente pode estar fazendo uma nova live. é, Suas referente, ordens. referente mesmo a essas patologias, né, doutor Diogo? Cardiovascular, outros fatores que podem estar agravando aí referente ao Covid. Então, a gente vai estar
analisando e fazendo um levantamento aí do que a gente pode discutir novamente, certo? Maravilha, maravilha. Passou Agradecer muito a presença rápido. da... É muito rápido. Thales, um beijo para vocês, um abraço na nossa. A nutricionista Thales aí também. É Show de bola, vai isso. fazer um. Paulo Eu Marcelo tá aí, Thales, vou fazer a live com os dois. Aí, ótimo, perfeito. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram, né, doutor, dessa live, contribuindo aí com as perguntas, né, que são pertinentes ao assunto. Muito obrigada. Vou enviar, vou salvar para a gente poder responder e encaminhar os que ficaram sem as respostas. Obrigada aí a todos que participaram. Muito obrigada, doutor Diogo, mais uma vez. E para finalizar, porque você Obrigado. já indicou o livro, né? A gente gosta de Uhum. perguntar, depois que acabar tudo isso, essa quarentena, o que é que você gostaria de fazer? Primeira coisa. Churrasco! Queria mandar um beijo aqui para Carlinha, que entrou aqui, nossa coordenadora da atenção básica, vem fazendo um trabalho top em Nova Açores. E nessa região toda aí que ela vem fazendo assessoria, Ernesto, o prefeito de Nova Açores, vem fazendo um trabalho excelente. Não sou de negócio de muita propaganda, mas eu tenho que dizer, porque a gente vai comparando com os outros assim, excelente, participativo, aberto ao diálogo, conversa. Então, assim, a gente quer políticos assim, que possam ser acessíveis para a gente. A gente precisa disso. Secretário de Saúde, Ernesto, queria mandar um abraço também para minha irmãzinha do meu coração, que eu amo, Paulinha, minha médica favorita, minha linda, depois minha mulher, claro, senão eu apanho em casa. Né? É isso Beijo para mesmo. você, Jana. E Quer fazer mais, obrigado. quer fazer Eu mais quero algum agradecer agradecimento? Eu quero agradecer Considerações? a minha princesa linda, que vem fazendo um trabalho de interpretação de Libras. A minha princesa mais linda do planeta Terra, a Pois gatona é. mais linda, Inaê Rosa, que está aí. Muito Obrigada. obrigado, Inaê, por estar fazendo essa live com a gente. Eu fico muito orgulhoso de você fazer esse trabalho. É um trabalho lindo, eu acho que você vai ter muito futuro com isso. Leve a sério, leve em frente. E a mãe está aí babando, a baba está escorrendo e o pai do outro lado, deve estar do lado aí. Então. Obrigada, obrigada. Então, Eu nós queria vamos agradecer a encerrando. participação. Tá bom, a participação de todos aí, obrigado. Não pude falar o nome de todo mundo aí, mas obrigado pela Exato, presença peço aí. desculpas aí, porque eu não consegui acompanhar em tempo real a todos que entraram, mas eu vou olhar agora com calma e vou mandar um oizinho e responder as perguntas que ficarem aberto. Tá bom? Obrigado, beijo. Obrigada, querido. Obrigado. Obrigada, obrigada, pessoal. Nanda aí, minha tia, Jace, Roberta, Beth, Quinha, Leila, Manu. Obrigada, gostaram da live, muitos comentários aqui positivos. Obrigada, parabéns a Inaê. Obrigada, doutor. Né, minha mãe, um grande beijo para minha mãe. Nós estamos aqui morrendo de saudade, mamãe. Espero sim que em breve a gente possa se ver, não é? Depois dessa pandemia. Quinta-feira nós temos uma nova live às 18 horas, né? Passando aqui para informar vocês. Né? Essa live será com a enfermeira Tuane, né? Que é responsável pela coordenação da atenção básica de saúde aqui do município de Canavieiras, né? Que é responsável pelos postos de saúde da família, né? Para ficar mais claro para alguns. Então, na quinta-feira nos vemos, se Deus quiser, com novos assuntos, novos dados. Muito obrigada a todos que se fizeram presente. E eu vou encerrando por aqui, tá certo? Obrigada, galera. Grande beijo. Deus abençoe.